Olá, internautas. Estamos no terceiro encontro falando de finanças. Lá no primeiro encontro, nós falávamos da educação financeira, da organização, né? Do planejamento. E depois, a gente falou de como fazer, como sair das dívidas, né? Falamos, a Miriam nos explicava, né? Como mudar os hábitos de gasto, né? E sempre lembrando de que gastar dentro daquilo que você ganha. E lembrando também, de novo, para vocês se amarem mais, faça um caixa só. Junta o dinheiro que vocês dois ganham e planejam em cima daquilo para serem ainda mais felizes, para vocês se amarem ainda muito mais. Então, fique com nós. Nossa convidada, a Miriam, a administradora de empresas, a especialista agora em finanças e a especialista em muita coisa, né? Que nos ajuda a nos organizar nas finanças. Bem-vinda, Miriam. Olá, muito obrigado. Todos bem? Hoje, internautas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre investimentos para iniciante, coisinha básica mesmo, né? Daquela reservinha, sabe, que eu vinha falando lá Aqueles atrás? 20%, fala? Então Isso! tá. Então vamos ver aqui na tela o que vamos falar sobre investimento para iniciantes. Os que estão saindo da quebradeira, começar a Isso! investir. Legal, né, Miriam? Por que investir? E para quê? Por que investir? Porque o dinheiro vai ajudar a trabalhar a nosso favor. Esse pouquinho que a gente guarda, de pouquinho em pouquinho, ele vai acrescentando, ele vai aumentando. E para que ele serve? Para uma emergência, para uma viagem. Eu quero comprar um carro novo, mas eu posso pagar à vista, porque eu vou estar investindo, vou estar guardando uma parte, então eu posso estar usufruindo para realizar meus sonhos. Então é para isso que a gente tem esse dinheiro lá guardado. Ou até para pensar na aposentadoria. Para a gente pensar lá atrás, quando a gente não tiver mais como trabalhar, que vai estar um pouco mais fraco, a gente vai ter esse dinheirinho. Uma previdência privada, por exemplo, né? Previdência privada, que hoje é muito bom, porque a gente não sabe até onde vai as nossas Exato. aposentadorias, É né? isso aí. Vamos em frente, então. Vamos lá. Preciso de muito dinheiro? Não. Dá para começar com R$ 50, acredita, Fiorella? Acredito. Dá para começar com R$ 50. Não é muito dinheiro, gente? Não é. É R$ 50. Desde que seja na constância e no hábito, porque a gente não tem esse hábito. Miriam, se a gente não poupa os R$ 50, a gente gasta com qualquer bobagem. Lembra que lá no início eu falei que o nosso hábito é primeiro as necessidades, depois gastar e não sobra para a prioridade, que seria o investimento? Então a gente tem que fazer o contrário. Pega os R$ 50 que está lá sobrando, já guarda. Já guarda. Você nem vê. E se adapta depois com o resto. Isso! Aí o restante você vai trabalhando. Porque quando você vê que ele está rendendo um pouquinho lá, ele pode não render muito, porque o valor é pequeno, né? Mas é assim que você começa. E a felicidade bate dentro da gente, porque nós somos sentimento, nós somos emoções. Então a gente pode começar com muito pouco, gente. 3 passos para começar a investir. Primeiro, tem que organizar a vida, né, gente? Dá para separar um pouquinho ali, mas se você tiver dívida, organiza dentro do seu planejamento como pagar tudo, para daí nós começarmos no início de sempre investir, todo mês, constantemente. Não 2 meses e parar. É uma constância, que daí você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Defina seus objetivos, as suas metas. Tenha elas claras. Conversa com o seu parceiro. Esse ano nós vamos fazer o quê? Vamos viajar? Então nós vamos fazer uma reserva para a gente poder ir viajar. Olha que legal você não precisar esperar 13º, férias para poder realizar um pequeno passeio em família. Mas com seu objetivo definido, você chega lá. Então tem também os investimentos. Pode começar. Tem o Tesouro Selic,
que vamos dizer que é uma aplicação um pouco mais segura, né? Tem os CDBs em banco, né? O LCI, o LCA, né? Então, tem esses que eles são mais seguros. Para quem está iniciando hoje, dá para iniciar com esses, porque eles têm uma rentabilidade mais fixa, né? Só que, claro, quem tem mais conhecimento, gente, daí tem fundos imobiliários, tem ações, e aí... Nessa linha de investimento, LCI, LCA, aplicações de prazo fixo, eu sugiro que, assim que possível, procurem fazer uma previdência privada. Para o pequeno poupador, é o melhor negócio que tem, quem quiser começar a poupar. E faz a grande diferença. Então, eu sempre digo que investir é um ato de coragem e visão. Você não precisa ser rico para começar, mas precisa começar para um dia conquistar a liberdade que você merece. Então, se a gente não começar, nós não vamos chegar lá nunca. Mas se a gente começar todo mês com R$50 e depois você termina outra dívida de 100, você joga aquele 100 lá também, já são 150. Aí você vai aumentando, vai melhorando o teu hábito de cuidar desse dinheiro. Quando você vê, você está aí com grande valor, podendo realizar seus sonhos e vivendo uma vida mais leve, gente. Miriam, nós precisamos falar sempre de hábitos financeiros saudáveis. Isso é muito importante. É aquilo que você nos apresentou aqui no decorrer dos programas, criar hábitos. Eles não aparecem do céu assim. Nós temos que querer. Isso. Nós temos que se curvar a mudar a forma de vida. Isso aí. A mudar a forma de como gastamos o nosso dinheiro. Se a gente aplicar o pouco que a gente comentou nesses 3 encontros, né, Fiorello? A gente tem como fazer a nossa vida ser diferente. E a gente vive com mais felicidade, porque a gente aprendeu alguns hábitos e coloca em prática para viver melhor. Então, se nós acompanhar o nosso orçamento todo mês, que foi onde tudo começou, a gente vai saber exatamente quando você está gastando demais, aonde você tem que parar um pouquinho. Então, você consegue enxergar, isso fica nítido. Manter e reforçar a reserva de emergência. A reserva de emergência que a gente fala, pessoal, se vocês querem saber mais ou menos quanto é em valor, são de 3 a 6 despesas fixas. Se você tiver esse valor, você consegue, qualquer emergência que der aí, você consegue suprir a sua necessidade. Né, em cima disso. Definir metas financeiras bem claras. Deixar realmente para o seu companheiro, né, dizer o que vocês realmente querem fazer. Como vocês vão construir. Até para conseguir comprar a casa própria. Isso precisa estar bem alinhado. Porque quando 2 trabalham juntos, as coisas acontecem bem mais rápido. Né? Então, investir de forma regular, que é isso. É guardar aquele dinheiro e ter a reservinha de emergência, porque daí todo imprevisto que acontece, você já tem onde buscar esse dinheiro, você não precisa correr para o banco. Vai ter um crédito lá para daí você pagar juros para ele, porque hoje você pega 5, paga 10. Então é muito melhor a gente fazer a nossa reserva e quando acontece algo, nós mesmos podermos fazer isso sem depender de ninguém, sem procurar ninguém. Olha que interessante aí. Evitar dívidas desnecessárias. Os parcelamentos. Exatamente, é isso aí. Porque esses parcelamentos são as questões do cartão. Eu vou comprar só no crédito. Se eu não tenho dinheiro, não vou comprar. Porque é isso que vai me fazer sair das dívidas e ficar livre delas, né? Rever os gastos com frequência. Tem algumas assinaturas que a gente faz na Netflix e outras que chega com o passar do tempo, se você começa a ter um hábito mais saudável financeiro, aquilo já não faz mais sentido. E aí você começa a reavaliar, é mais uma despesa a menos que você tem. Então, com o passar do tempo, com o teu conhecimento, você vai mudando a forma de olhar para as tuas finanças.
continuar aprendendo sobre finanças. Todo dia, se lê um pouquinho, ou ouvir um podcast, um pouquinho que se fala sobre, a gente já leva para a vida da gente. Se puder aplicar, melhor ainda. Ter conversas sobre o dinheiro em casa, Fiorello, que a gente fala. Crianças que não sabem como lidar com o dinheiro, se tiver como ensinar, ensine. Papai e mamãe, ensine. Para eles fazerem a diferença quando forem maiores, né? Celebrar pequenas conquistas financeiras. Ó, as emoções. Uhul, paguei, terminei, R$100. Eu vou jogar lá para o investimento, então. Porque, foi duro, mas cheguei lá. Revisar os planos a cada 6 meses. Gente, o que eu falo, se vocês começam a fazer isso, vocês vão ver uma mudança tão grande entre vocês, que as metas de vocês que vocês tinham a longo prazo, que é de 1 ano e 5 anos, eles reduzem. Se vocês não acreditam, façam. Façam que vocês vão me contar. Miriam, mais uma vez, eu vou ser redundante talvez, mas a mudança de hábitos e ter essa humildade entre os casais e a família de botar na mesa. Isso. Botar na mesa a nossa renda e planejar a nossa despesa, o nosso investimento. Só que lembrar, quanta gente que não faz investimento. Ele ganha 100, gasta 150. O resto, o cartão de crédito paga, o banco paga, a conta negativa paga, a loja da esquina que faz empréstimo paga, e daí vai aquela bola de neve. É isso aí. Miriam, eu acho que os nossos internautas também estão felizes com nós por compartilhar e vivemos esse momento de pensar um pouco no bem-estar dos casais, das famílias, o bem-estar das pessoas. Então, o nosso horário está se esgotando, mas eu deixo ao microfone as suas ordens para que você faça, então, as colocações finais desse nosso programa. Então, internautas, eu fico à disposição para ajudar. Se tiver dúvidas, se tiverem que eu traga algum conteúdo maior para o Fiorello, vocês podem escrever aqui, nos chamem, nos procurem, que nós vamos estar aqui para isso. A gente estuda para poder compartilhar, porque a gente quer ter uma vida leve, feliz, longe de dívidas. Então, se você está precisando de alguma orientação, de alguma forma, o primeiro contato não vai ter custo nenhum. É gratuito, é conversar, é saber entender o que está acontecendo. E se puder ajudar, depois a gente monta uma mentoria para vocês. Mas a gente fica à disposição. Muito bem, obrigado, Miriam, por tantas informações importantes. Então, eu me dirijo aos nossos queridos internautas e eu estou bem feliz, porque acho que levei para o vosso conhecimento um assunto muito importante. E para que essas boas informações viajam para mais longe, passe para seus amigos, compartilhe, faça os seus comentários, bem tranquilo. E se eu com isso fez vocês um pouquinho mais felizes, eu já estou satisfeito. Então fiquem bem, um beijo no coração de cada um de vocês, estendido às vossas famílias. Fiquem bem, a gente se vê aqui no canal. Tchau.